Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Ponto a Ponto Business, mais um programa excepcional. Você que nos assiste, que nos acompanha, você que é o nosso patrocinador, você que é empresário, gestor, líder do mundo dos negócios, seja bem-vindo ao nosso podcast Ponto a Ponto Business. E nessa tarde, pessoal, eu tenho um assunto assim muito importante para a nossa região sul do estado do Espírito Santo, principalmente para Cachoeiro de Itapemirim. Preste atenção, ser lembrado uma vez é sorte, mas 24 vezes consecutivas é uma construção. Hoje vamos entender como o Hospital Evangélico fez um trabalho durante esses 24 anos para ser a marca mais lembrada na boca da população do sul do estado e de Cachoeiro de Itapemirim. Conosco nessa tarde, Denise Vieira, ela que é gestora de comunicação do Hospital Evangélico. Denise, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, você sabe disso. É um prazer receber você nessa tarde, estar conosco, né? E falar do seu trabalho, da sua gestão durante esse tempo todo, né? São 17 anos, 17 né? Colaborando com essa instituição tão forte, tão importante para a nossa região do sul do estado do Espírito Santo, né? Porque o Hospital Evangélico é conhecido em todo, até na região sudeste, principalmente no estado do Espírito Santo, por todo o trabalho que é feito. Então, assim, seja muito bem-vinda, fica à vontade, a casa é sua, o podcast é seu. Pode começar do jeito que você quiser. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui nesse espaço que é nosso, né? Um espaço de parceria, um espaço onde... Você sabia que eu comecei, meu primeiro emprego como jornalista foi com Toninho Carlos? Sério? Foi com Olha Toninho! Aí. Eu não poderia deixar de fazer essa menção honrosa aqui. Que bom, que legal, recém-formada, Denise. ainda foquinha, vim para Cachoeiro, né? Me formei em Campos, vim para Cachoeiro. E chegando em Cachoeiro, eu comecei a trabalhar com Toninho no quinzenal, o jornal era impresso quinzenalmente, se chamava Folha de Cachoeira. Então, Toninho, para você, ó, meu beijo, minha gratidão, você me inseriu aí no mundo profissional do jornalismo. E aqui estou eu hoje para falar do nosso trabalho, do trabalho de uma equipe, de um trabalho de uma equipe enorme, né? Uma equipe gigante, liderada aí pelo nosso economista, o nosso superintendente Wagner Medeiros Júnior. Em nome dele, em nome do Conselho Executivo, do Conselho Deliberativo, da Comissão Executiva, de todo o corpo clínico, da alta direção, enfim, de todos os 1.800 colaboradores que compõem a família Hospital Evangélico. É um prazer enorme estar aqui falando sobre a marca mais lembrada na mente e no coração. Que bom, na mente, principalmente no coração. Eu tenho familiares que foram, né, hospitalizados no Hospital Evangélico, foram muito bem cuidados. Teve meu sogro, teve a minha esposa, antes de eu casar, ela teve um procedimento bem complicado e, de fato, eles receberam um atendimento muito humanizado e, assim, eles não cuidaram apenas do físico, mas também cuidaram da alma das pessoas. Verdade. Então, ali é um tratamento totalmente diferenciado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente fala, né, que esse prêmio, o Prêmio Gazeta Empresarial, aí, realizado há 25 anos, o Evangélico sendo o vencedor há 24 anos consecutivos, a gente fala que essa lembrança das pessoas, essa conexão, ela é construída ao longo do tempo, né? Ela é construída ao longo dos dias, ao longo da história do Hospital Evangélico, uma instituição que completou esse ano 68 anos de história aqui no nosso município de Cachoeiro de Itapemirim e 40 anos de funcionamento, porque desde o lançamento da pedra fundamental até que de fato o evangélico pudesse abrir as portas à população cachoeirense, se passaram aí alguns anos e de fato é uma construção diária, uma construção permanente que não pode parar, porque a marca, ela é tudo que envolve uma experiência entre o cliente, entre o consumidor, entre o paciente, entre o corpo clínico, ou seja, todas as conexões providas de uma relação, elas são a marca, né? Elas fortalecem e formam a marca, e essa marca aí desse hospital enorme, completo, que é o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. E a gente fala também
que esse reconhecimento ele só não nos enche de orgulho, mas também reforça o nosso compromisso em trabalhar. E trabalhar cada vez mais, trabalhar com cada vez mais afinco, trabalhar cada vez mais pela população que é atendida pelo nosso Hospital Evangélico de Cachoeiro. Eu vejo que esse prêmio ele vem através de um bom atendimento e o paciente ele se torna grato. Sim. O resultado desse trabalho é a população falando para vocês: nós somos muito gratos pelo que vocês têm feito por cada um de nós. É verdade. Né? Pela nossa família. O sentimento, esse resultado, é a população cachoeirense do sul do estado sendo grata. Muito obrigado, Hospital Evangélico, por tudo que vocês fizeram na nossa vida até hoje e ainda vão fazer. É isso, porque não adianta termos estrutura, não adianta termos capacidade técnica instalada, seja em equipamentos. Hoje, por exemplo, nós soltamos um release da aquisição de um novo tomógrafo com inteligência artificial, um equipamento ultramoderno, um dos mais modernos do sul do estado. Dr. Fábio, nosso coordenador de serviços de imagem, de diagnóstico por imagem, fala da capacidade, da robustez, né, da tecnologia a favor da população. E aqui eu faço um parênteses, porque não é apenas a população, aliás, não é apenas não, é 95% de toda a capacidade instalada destinada a quem não tem plano de saúde, a quem não tem como prover os seus investimentos com a saúde. Então, isso nos deixa ainda mais honrados, porque, como eu dizia anteriormente, não basta ter capacidade instalada, não basta ter infraestrutura e equipamento se não tiver atendimento humanizado, se não tiver acolhimento, porque ninguém vai ao hospital porque quer, né? A gente é conduzido ao hospital, e eu já fui paciente do Hospital Evangélico, onde também fui muito bem atendida. É um momento de fragilidade, é um momento de vulnerabilidade, é um momento que a gente está ali com a emoção muito aflorada, né? Sensível. Então é um momento em que o acolhimento ele é grande parte do sucesso da jornada do paciente, desde quando ele chega ao hospital, seja por um procedimento eletivo, seja por uma emergência, é toda a jornada do paciente, a segurança dele, o atendimento, o acolhimento, que faz com que a percepção e a experiência se traduza em gratidão, né? Eu vejo, Denise, que o grande diferencial do Hospital Evangélico, além dos investimentos, né, alcançados com todos os equipamentos, é uma cultura muito forte que vocês têm. E você implantar essa cultura para 1.800 funcionários não é para qualquer gestor, não é para qualquer empresa, né? Então esse é o diferencial de pessoas. Eu trabalho com gestão de negócio e eu entendo que o sucesso de toda empresa são processos e pessoas. Se você não adianta nada, como você falou, ter ótimos equipamentos com IA, mas se você, aquela pessoa que tem um trato ali com o paciente, que vai manusear o equipamento, ele não tiver a cultura de não estar ali pela questão financeira, mas estar para, de fato, salvar vidas. Sim. E esse é o sentimento que a população cachoeirense, a população do sul do estado, chega ao entrar no Hospital Evangélico até a hora que ela recebe alta e vai para casa, né? Quando a gente recebe a visita do médico, né? Sim. Com o exame na mão e falando, pelos exames você está liberado, vou te liberar para você ir embora amanhã, vai com Deus. Então, assim, isso é toda a diferença. Verdade. E o que a gente fala, né, é que a marca é a soma das experiências vividas, né? E às vezes você também tem uma marca que você se lembra dela por uma experiência que não foi legal, que não foi bacana, uma experiência negativa. Mas ao longo de toda a história do Hospital Evangélico, o que as pesquisas nos mostram, o que o dia a dia nos mostra, seja quando a gente... e aí eu vou entrar um pouquinho como que a comunicação participa da construção da reputação da marca, como você disse. Existem diversos públicos, o público interno é uma comunicação, o público externo é outra, mas todas essas comunicações têm que dialogar entre si. Todas as comunicações e essa cultura, ela tem que ter um diálogo, tem que ter um ponto de conexão entre si. E quando a gente constrói essa reputação da marca,
seja por meio do nosso serviço oferecido, o papel da comunicação é dar visibilidade a tudo isso, né? E aí, quando a gente faz, por exemplo, ali no setor de comunicação, a gente tem uma série audiovisual chamada Aqui Tem Histórias, que é justamente mostrar para a população, mostrar para vocês as inúmeras histórias vividas ali dentro, e a maioria delas histórias com sucesso, histórias exitosas, né? A gente, por exemplo, poderia elencar várias histórias aqui, mas a gente procura elencar aquelas histórias que têm muita conexão, que têm muita verdade. Há pacientes que chegam ao hospital assim com um diagnóstico muito, muito delicado e saem vitoriosos porque foram cuidados, foram assistidos e foi entregue a eles tudo o que há de melhor, tudo o que a gente pode oferecer de melhor. Então, essa reputação ela é criada e a gente ali, enquanto comunicação, a gente tenta dar visibilidade, a gente tenta massificar e difundir tantas histórias reais, verdadeiras e de conexão que o hospital traz para a vida das pessoas. E, para além disso, né, a gente tenta fazer com que essas histórias elas possam inspirar outras pessoas. Quantos pacientes oncológicos que a gente entrevista e ele fala, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, hoje eu encerro um ciclo, encerro uma jornada de tratamento oncológico, mas quando eu cheguei aqui há X anos atrás, o meu pensamento era a morte, o meu pensamento era que eu não iria conseguir esse resultado. Então, o que a comunicação do hospital faz nesse contexto? Te dá esperança, te traz inspiração e mostra que você não está sozinho. Então, assim, é um trabalho assim, muito, muito prazeroso, é um trabalho que dignifica a gente enquanto profissional, enquanto ser humano. E os colaboradores, né? Eles vibram quando um paciente ele se recupera, passa por uma situação um pouco complicada, né? Que, olha assim, vai precisar, né? Ficar aqui um bom tempo, vai ser um tratamento longo, vai ser uma jornada. E ali, quando aquele paciente ele sai ali do hospital, todo mundo fica feliz, fica alegre. Isso é muito bom. E o paciente ele sente isso, né? Não é como se fosse um objeto, não. Um ser humano que tem valor. Cria um vínculo de sentimento muito forte. Por exemplo, na nossa UTIM, hoje é a UTIM especializada em pacientes cardíacos, né? A UTIM é uma unidade de terapia intensiva, neonatal, infantil. Você veja, quando a gente fala de bebês prematuros, bebês que nascem com 200 gramas, 300 gramas e ficam ali com a gente por meses, acompanhar a evolução dessa criança, acompanhar ali a mãe que está ali direto, o pai que está ali direto, acompanhar a vida que essa criança ganha ali dentro a partir dos cuidados humanizados, da capacidade instalada de equipamentos. Quando esse paciente tem alta, é um misto de vitória, é um misto de alegria, um misto de perda, sim, porque, né, é muito emocionante. A gente acompanha isso. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista alusiva ao técnico de enfermagem, alusiva ao mês da enfermagem que é comemorado em maio. E aí a gente observa, né, na busca pelos personagens, na busca por aqueles colaboradores que gostam de falar, que querem expressar a sua gratidão, o seu orgulho em fazer parte do Hospital Evangélico. Eu entrevistei uma técnica de enfermagem, Odineia é o nome dela, e ela falou assim para mim, Denise, eu tenho, sei lá, 30 anos de Hospital Evangélico, não lembro, mas quando eu passo na rua, e são muitos rostinhos, a gente não grava o rostinho da criança, e a criança vai crescendo, e a mãe chega pra gente e fala assim, você cuidou dele, você cuidou dela, você faz parte da nossa vida. Tem algo mais prazeroso do que isso, né? Pessoas marcam, né? Fica marca que fica para a vida das pessoas, para a vida inteira. Os médicos, por exemplo, que operaram meu sogro, a minha esposa, eu falo deles assim para todo mundo. Eu conheço uma pessoa que está com o mesmo problema, procura o doutor tal, procura o fulano tal, porque meu sogro passou por isso, minha esposa também, são excelentes médicos, tiveram um tratamento todo diferenciado, entendeu? Que de repente, se estivesse na mão de um outro profissional que não tivesse tanto amor pela profissão, de repente nem tinha sobrevivido. Entendeu? E a gente ouve muito assim um jargão
jargão, né, que quando a gente de fato vira paciente, quando a gente de fato precisa de uma intervenção cirúrgica, precisa de uma internação hospitalar, a gente fala assim, daquela coisa que vem ali do dito popular, né, que a gente fala assim, abaixo de Deus foi ele. Sim. Então, abaixo de Deus foi aquele médico, foi aquela médica, foi aquele enfermeiro, foi aquele técnico de enfermagem, foi aquela servidora, colaboradora da Copa, da nutrição, que chega e fala para você, olha, eu tô vindo trazer a sua alimentação, o seu leitinho, o seu suco. Abre a cortina. Exatamente, olha, tá na hora de tomar banho, vamos. Então, assim, é esse cuidado completo que faz com que o hospital realmente seja lembrado. Às vezes o funcionário tá com o psicológico bem abalado e o médico, ele chega, não entrega os pontos, não. É isso aí. Né? Bom, por aí. Você mencionou que a marca é a soma do que as pessoas vivenciam. Como que a equipe de comunicação trabalha para traduzir essa experiência do paciente em mensagem e chega à comunidade? Essa pergunta ela é importante porque muitas pessoas do interior do sul do estado antigamente não tinham informação dos equipamentos que tinham aqui no Hospital Evangélico e ia para Vitória achando que não tinha. E agora, com a vinda da rede social, com a publicação que vocês fazem, muita publicação na TV, em rádio, em todos esses meios de comunicação que você é a gestora disso, isso fez com que a população parasse de ir muito para a região metropolitana de Vitória para ter atendimento aqui no Hospital Evangélico. Fala para a gente como é que é a gestão disso, fazer com que toda essa grandeza, né, de cuidado da saúde, de equipamentos, cheguem essa informação a uma pessoa que é lá de Ibitirama, de Celina, lá Dores do Rio Preto. Fala pra gente como é que esse trabalho, essa importância que todos precisam saber dessa informação. Essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente na minha época de foquinha, na década de 90, a gente tinha os veículos tradicionais, né? O jornal, a revista, o jornal impresso, a revista, o rádio, a televisão, que continua sendo uma grande janela, né? Às vezes até a única janela para milhares de pessoas, né, em países como o nosso, mas a gente tem que ter uma estratégia muito bem sustentada, né? Uma estratégia, um planejamento. E aí, com o advento das redes sociais, como foi bom oportunizar, né, que essa informação chegue de maneira rápida, chegue de maneira assertiva a quem tem que chegar. Então, o primeiro passo é a gente definir qual é o tema, o que tem relevância, qual é o tema que a gente vai trabalhar esse mês e qual é a relevância dele para o usuário do Sistema Único de Saúde, para o usuário de plano de saúde, para o usuário particular, para o usuário da assistência hospitalar. Porque a grande diferença de você fazer marketing de produto e serviço é que o serviço você só usa quando precisa, né? E o produto você tá ali, eu vejo uma propaganda de uma sandália na televisão, na rede social, eu não tô precisando, mas às vezes eu vou lá e compro. E o serviço não, o serviço você usa realmente quando você precisa. Então a grande dificuldade nossa, e aí eu falo que a gente tem uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, do ponto de vista de posicionamento de marca, que o evangélico ele tem tanto a oferecer, ele tem robótica, ele tem oncologia, ele tem cardiologia, ele tem equipamentos de imagem de última geração, ele tem cirurgia bariátrica, enfim, são tantos serviços que eu tenho que ter. Do meu posicionamento de marca, eu não posso dizer que eu faço 3 ou 4 especialidades, eu faço muito. Então, como fazer com que isso se difunda para a população e a população entenda que, quando ela precisar de um tratamento oncológico, o único estabelecimento hospitalar que oferece o tratamento completo é o Hospital Evangélico. A partir de um planejamento, de uma estratégia, de um excelente relacionamento com a imprensa. Como eu venho da imprensa, a gente também sabe o que pode virar notícia, o que não vai virar notícia, o que vai emplacar, quais são os temas que vão emplacar. Então, assim, é tudo isso, sabe? É esse planejamento, é essa visão do que tem relevância naquele momento, porque a relevância também, ela é bem temporal, né? Sim. Então, é você diagnosticar, você ter a visão do que tem relevância, onde você vai comunicar, para quem você vai comunicar. E, além disso, você tem uma linguagem única nos multicanais. Então, eu posso falar do equipamento de robótica no Instagram, eu posso falar no Facebook, eu posso falar no rádio, eu posso falar na televisão, desde que eu fale uma mensagem só.
Eu adapto as linguagens aos meios, mas eu trago uma única mensagem, um único propósito. Excelente, Denise. Excelente. Fala pra gente, manter a marca no topo 24 anos consecutivos é muito difícil. Como que vocês fazem, né, para levar o hospital à população, né, nessa comunicação, sendo que o hospital é um dos momentos onde o cidadão ele vai passar um dos momentos mais difíceis da vida dele, né? Então, assim, como que essa comunicação, como é que tem que ser? Porque tem que ser muito estratégico, tem que ser muito humano, tem que ser de uma forma bem dócil. Né? Porque as pessoas vão para ali para o hospital, não vai por luxo, mas vai por uma necessidade nos momentos mais difíceis. Como Exatamente. É que vocês fazem isso? Esse dom, explica pra gente. Uma das estratégias que a gente usa é usar personagens reais. É o face to face, é o médico falando para mim, é o enfermeiro falando para mim, é a massa humana, é a massa humana do evangélico falando para você. Então, quando eu opto, e sempre essa estratégia sempre deu certo, quando eu opto por Dr. Pulido falando da prevenção do câncer de próstata, para você que é homem, que tem mais de 40 anos, que precisa se cuidar, eu trago uma conexão, eu trago uma verdade, eu trago uma relevância. E aí, naquele momento em que supostamente eu vou precisar daquele serviço, ou que um amigo meu, que um parente meu vai precisar, opa, Dr. Pulido é referência nisso, o evangélico é referência nesse assunto. Então, trazer os personagens reais, essa estratégia humaniza as comunicações e cria conexões. Né? Então, essa é uma estratégia a qual a gente trabalha e trabalha com muito êxito. E a gente tem um cuidado enorme nas campanhas publicitárias, enorme, de humanização das peças, de uma linguagem que seja humanizada, de uma linguagem que traga relevância, informação, mas que não seja ofensiva do ponto de vista do marketing, sabe? Então, tudo isso a gente baliza. A gente tem um comitê de marketing no hospital, fundado aí. Então, qual a diferença de uma comunicação hospitalar? Né? Assim, a gente vê que todo mundo, vamos lá, todo mundo tem um produto para vender, usa a rede social para isso. Aí usa-se um funil de vendas, onde várias pessoas têm acesso, tem aquelas pessoas ali que se interessam, que clicam ali no Instagram, aí daquelas pessoas que clicam ali, eles vão pegar um percentual para poder vender, né? E como é que vocês fazem nessa comunicação, assim, para atrair as pessoas, né? Para que elas, porque o maior segredo, né, acho que gera menos custo para o hospital e também para o paciente é a prevenção. Sim. Né? E a população brasileira tem um tabu muito grande, principalmente homem, né? Em questão de exame de próstata, estou dando um exemplo, né? Então, assim, como é que é essa comunicação, né? Porque todo mundo que recebe alguma coisa no WhatsApp, clica aqui e tal e tudo, cadastre alguma coisa assim. Você despertar na pessoa, é um despertar na propaganda que você está fazendo, no post que você está fazendo. Olha, cara, eu acho que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Sim. Acho que eu cuidei muito de todo mundo, trabalhei muito e não estou cuidando da minha saúde. E eu acho que a pessoa mais importante na minha vida sou eu, então eu preciso cuidar de mim. E essas publicações de vocês desperta isso na pessoa, mexe no emocional? Sim, as estratégias elas diferem, né? De acordo com o período, de acordo com o posicionamento, elas são diferentes. Mas o que não difere é você trabalhar com a curiosidade e com a notícia em tempo que tem relevância. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando o jornalista que estava cobrindo a Copa do Mundo, o jornalista da Globo, passou mal, teve um pico de hipertensão ao vivo, o que a gente fez no dia seguinte? A gente trouxe um material de um cardiologista renomado de Cachoeiro falando de quais são as dicas para você cuidar da sua pressão arterial. Então, você tem que estar conectado no que acontece no mundo, você tem que estar conectado no que acontece e naqueles assuntos que estão lá em cima, que são os top 10, entendeu? Sim, sim. Quando você se conecta a esses assuntos em que naquele momento está todo mundo falando e traz esse assunto, contextualiza, traz ele
para próximo do seu público-alvo, você cria relevância, você cria conexão e você cria um call to action, né? Você diz assim, olha, tem aqui um chamado à ação. Qual é o chamado à ação daquela mensagem? Vou cuidar da minha pressão arterial, vou olhar para mim, vou me cuidar. O doutor falou nisso lá, eu vi isso lá no Instagram. Aconteceu comigo. Exatamente. O doutor falou isso lá no Instagram, o doutor sabe do que ele fala, né? Então, assim, quando você personifica, quando você se conecta com o que está acontecendo no ecossistema da saúde, para a sua comunidade, para o seu público-alvo, você passa a ter uma relevância, você passa a ter, vamos dizer assim, uma posição de liderança em relação aos demais. Agora, sempre, transparência, verdade, falas que trazem, de fato, conteúdo informativo, conteúdo educativo, porque a educação é a base da transformação. Então, quando a gente traz esse viés da saúde com um tom informativo e educativo, aí a gente tem relevância. Que tipo de comunicação acontece em uma unidade hospitalar? Há várias. A gente fala dos serviços prestados, a gente traz essa informação que eu acabei de falar, que são informações de cunho educativo, principalmente aquelas que fazem com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? Nessa correria, desse mundo imediatista de WhatsApp, de rede social, de você acordar e antes de fazer o sinal da cruz, você já está olhando se tem mensagem. Então, assim, essa comunicação hospitalar, ela é aquela que te dá resposta para aquilo que você precisa de resposta naquele momento. Nem sempre a gente acerta, mas na maioria das vezes a gente tenta trazer uma comunicação completa. E aí foi o que eu falei para você. É um bom relacionamento com a imprensa, é uma pauta mensal onde a gente leva os nossos profissionais, multiprofissionais. A gente fala muito do médico, traz esse protagonismo para o médico, né? Porque realmente o médico tem ali a sua posição, vamos dizer, no meio hospitalar, mas a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, seja na rádio, seja aqui, como eu estou hoje, falando da comunicação do hospital, né? Então, a gente tenta permear aí e trabalhar com multicanais, mas trazendo informações dos nossos profissionais. E eu vejo que na área de vocês, a comunicação interna, ela não pode haver ruído, né? Porque não de pode ter erro. Jeito nenhum. Não pode ter que ser uma comunicação bem assertiva. Muito. Tudo muito. E aí a gente trabalha muito com RH, né? Junto com recursos RH humanos. faz toda a diferença. Sim, porque... Então o RH, ele acorda e dorme pensando... Exatamente. E não são só aquelas informações administrativas, protocolares, né? Não. Um bom dia, às vezes eu tô mal-humorado, tô lá sem paciência, eu não aguento mais ficar aqui, tô doido querendo ir pra casa, eu tô mal-humorado, né? Sim. E aí entra um enfermeiro ou uma enfermeira dando aquele bom dia, aquele sorriso, aquilo te constrange de você ficar mal-humorado. Ou o médico que chega, né? Exatamente. Aquilo te quebra no meio. Você tá todo armado, aquilo ali te desarma. É verdade. Entendeu? E a gente fala que são nos momentos, às vezes, mais tênues, mais difíceis, que a comunicação ela tem um papel preponderante, né? Porque a comunicação ela alimenta dentro de uma cultura organizacional a autoestima do profissional, a autoestima do colaborador, né? Às vezes ali a gente está num momento difícil, num momento mais delicado, a comunicação não pode parar. A comunicação tem que estar ali levantando e criando fatos, na verdade, né? Para que a gente possa estar trabalhando com a autoestima dos nossos colaboradores e trazendo aí transparência e informação para os nossos mais diversos públicos. Fala pra gente o papel das redes sociais de um hospital hoje. Falando assim internamente, né? A comunicação entre vocês está chegando bem mais rápido, né? Que deve ter grupo de cada tipo de enfermeiro, médicos, né? A parte de administrativa, e ali você precisa de informação, jogou no WhatsApp, e isso tem favorecido muito. Chegou um paciente de uma forma tal. Como é que você coloca aquilo lá no alto-falante para todo mundo tá sabendo que tá chegando um paciente com acidente e tal, tombou um carro, um caminhão, um ônibus, né? Então você vê também que a rede social ela colaborou muito
para que o desenvolvimento, para que o operacional do hospital funcionasse de uma forma mais eficiente? Sim, com toda certeza. A rede social hoje, os grupos de WhatsApp, eles trazem uma otimização de resposta, de interação incrível, né? E a gente sempre traz treinamentos também para os nossos colaboradores por conta da segurança do paciente e da Lei Geral de Proteção de Dados, né, dos pacientes, né? A gente tem que estar sempre muito conectado com isso, captação de imagens, enfim. Então, nossos colaboradores estão sempre passando por algum tipo de treinamento, né, em que a gente possa usar os grupos de WhatsApp para otimizar os processos, mas preservando e resguardando de maneira íntegra a identidade, os direitos do paciente, todo o direito dele enquanto cidadão. Denise, eu percebi, tocando nesse assunto, das vezes que eu tive no hospital evangélico, né, acompanhando lá o meu sogro, fazendo visita a alguns conhecidos, eu percebi que os profissionais, os que precisam usam o celular, a comunicação de uma forma bem profissional. Sim. Você percebe que eles não usam para estar resolvendo algo deles, mas é algo administrativo, algo ali do hospital. Sim. E isso é um treinamento muito bem dado por vocês para que a pessoa consiga ter esse controle, né? Essa doutrina de conseguir ser profissional. E eles também são treinados para que, eventualmente, se algum paciente ou algum acompanhante, porventura, quiser fazer o uso do celular de maneira inadequada, vamos dizer assim, Sim. eles também são capacitados a abordar essa pessoa e eles têm autonomia para fazer essa abordagem e tomar as deliberações que são necessárias, né? Nossa, que interessante. Porque a gente muito sabe bom. que eventualmente acontece, né? A gente não tem o domínio, a gente não tem como policiar, como tá ali tendo vamos dizer, uma autonomia, né, ali Sim. sobre as pessoas, mas eles também são amplamente treinados para que quando casos como esse ocorram, eles também sabem como se comportar. Né? Denise, vamos lá. Qual o motivo que o Hospital Evangélico mantém uma comunicação ativa à população? Afinal, as pessoas só procuram o hospital quando precisam? Não é? E não é, né? As pessoas realmente procuram o hospital quando precisam e as pessoas procuram o hospital porque elas sabem que ali é a referência, é ali o local onde elas já passaram por uma experiência própria ou elas ouviram a experiência de outra pessoa, seja pela rede social, seja pelos canais de comunicação, seja por uma pessoa que tem aquela pessoa, aquele do que indica também, né? Sim. Aquele boca a boca também, que é super, hiper válido, né? Então, assim, a pessoa procura o hospital quando ela precisa, mas ela já procura com uma referência. Eu tenho pessoas que têm amigas que falam isso publicamente, por isso eu me permito a replicar essa fala aqui. Amigas jornalistas que falam, tenho plano de saúde, poderia estar buscando outros estabelecimentos, mas eu procuro o evangélico porque lá eu me sinto bem acolhida, eu sinto segurança no tratamento que eu recebo. Então isso pra gente é um ponto de orgulho, né? Com certeza, com certeza. Denise, antes da gente encerrar, qual o segredo do Hospital Evangélico Cachoeiro Itapemirim? Hospital mais lembrado da região, em primeiro lugar, por 24 anos. Defina assim, pode ser uma frase, ou pode ser uma palavra, ou várias palavras. Fica à vontade. Resiliência, amor, carinho, você que vai falar. Eu acho que o que define o Hospital Evangélico por 24 anos ser o hospital mais lembrado na mente, no coração das pessoas, é o serviço que ele oferece. São as pessoas que fazem o Hospital Evangélico, são os seus 1.800 colaboradores que chegam ali para os seus plantões, chegam de manhã, pegam a jornada do plantão inteiro, de 7 às 7, e deixam os problemas para trás e entram ali com um sorriso no rosto e vivem de maneira intensa a dor do outro, empatia, tem empatia de fato, eles né? entregam o melhor que eles têm. Exatamente. E quando essa entrega ela é verdadeira, ela tem troca, porque eu dou o que eu recebo o que eu dou. Então, quando eu recebo calor humano, quando eu recebo acolhimento, eu me sustento e me fortifico para retribuir. Então, acho que talvez essa seja a explicação
É o segredo. Nós somos o reflexo daquilo que nós recebemos, Exatamente. A gente é o reflexo. Se você sorri, você recebe um sorriso. Se você faz uma cara feia, você recebe você uma cara recebe feia. Amor, você dá amor. Exatamente. É dando que se recebe. Tem uma oração, né, muito famosa que diz. Então, eu acho que o segredo do Hospital Evangélico ser o mais lembrado há 24 anos passa muito por aí. Parabéns. Obrigada. Eu lembrei de um outro assunto aqui que até me preocupa bastante e eu queria falar com você, até fora da nossa pauta de hoje, sobre doação de sangue. Eu vejo assim, nos últimos anos, essa realidade ela não tem mudado muito. Tem feito campanha, tem pedido, mas a gente vê que a doação de sangue ela está muito abaixo daquilo que os hospitais precisam hoje para o sul do estado. O que você me diz, assim, você comunicadora, né, porque isso não é um papel apenas do hospital, isso é um papel que envolve toda a população do sul do estado, é um papel nosso. O que você nos dá uma estratégia, o que a gente poderia fazer para estar fazendo um diferencial, né? Sim, é muito oportuna a sua pergunta, porque nós lá, por exemplo, no hospital, toda segunda-feira a gente divulga o estoque do nosso banco de sangue. Qual é a tipagem sanguínea que está em estado crítico, em estado razoável, em bom estado. A gente tem por hábito reunir com a equipe do banco de sangue e buscar estratégias que possam facilitar, que possam melhorar a busca de pessoas para fazer a doação de sangue. A gente percebe que é cultural. A gente percebe que enquanto aqui no Espírito Santo a gente passa por esse perrengue, no sul do país os estoques sobram, né? Então, assim, é muito cultural. Então, o que a gente, enquanto comunicador, faz? Reforça a nossa rede de comunicação enquanto hemonúcleos, enquanto bancos de sangue da região. A gente traça campanhas estratégicas trazendo a temporalidade ali do Dia Nacional do Doador de Sangue, do Dia Mundial do Doador de Sangue, faz uma comunicação permanente de pedidos, né? Mas a gente percebe que é quando a situação é próxima, gente. É quando a gente se preocupa. É um amigo, um parente. É quando é um amigo, é quando é um parente, é quando está ali muito próximo, que está... Sabe aquela coisa que os olhos não vê, o coração não sente? Então, é quando os olhos estão vendo que o coração sente, e é nesse momento que realmente as pessoas buscam mais o banco de sangue para fazer as suas doações. E eu quero deixar aqui um apelo, já que você tocou nesse assunto. O Hospital Evangélico é responsável por milhares de cirurgias cardíacas anualmente. Esse tipo de cirurgias cardíacas, elas demandam uma quantidade muito grande de sangue, muito grande, tanto em função do porte da cirurgia, como por uma questão de segurança se houver alguma intercorrência na cirurgia. Então, assim, você que nos ouve aqui nesse podcast, fica aqui o nosso apelo para que você possa... Se você nunca doou, vai lá, vai conversar com o nosso pessoal do Banco de Sangue. Vocês vão ver que é um ato muito simples, muito rápido e que um doador pode salvar até 4 vidas. Doe sangue, doe vidas. Salve vidas. Isso aí. Denise, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Assim, sem palavras para poder agradecer esse programa que foi sensacional. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Parabéns pela sua gestão na comunicação, pela sua equipe, por esse trabalho tão bem feito. Assim, vocês estão de parabéns. Vocês são um orgulho para o nosso sul do estado. Muito obrigada. Que vocês continuem fazendo esse diferencial na vida das pessoas, lá dentro do Hospital Evangélico, para a população. Vocês são muito importantes para a nossa cidade Cachoeira Itapemirim. E deixo a fala com você para você encerrar. Muito obrigada. Eu quero agradecer esse espaço aqui, esse espaço genuíno de parceria. Como eu falei, eu comecei com o Toninho Carlos, isso há muito tempo. Sua escola foi boa. Há muito tempo, Toninho, um abraço para você. Eu tenho certeza que já já você estará aqui comandando o programa de novo.
novo. Não que o Alessandro não cumpra com excelência, mas enfim. Quero dizer para vocês que o Hospital Evangélico é um hospital que é um hospital filantrópico, né? Então ele sobrevive de emendas parlamentares, ele sobrevive de recursos dos contratos, da contratualização feita com o governo federal, por meio também do governo do estado. É um hospital que carece, né, de recursos, mas de recursos financeiros, mas um hospital que tem um coração enorme, tem um tamanho gigante, tem um tamanho enorme e que está ali para acolher a sua necessidade da melhor forma possível, com excelência. Quero dizer também que o Hospital Evangélico é gerido, como eu já disse, por um conselho deliberativo, composto por pessoas que representam as 5 igrejas mantenedoras do hospital, que são as presbiterianas, as batistas e a metodista. E esse conselho tem um papel muito importante dentro da organização, dentro da administração, e delega, né, também uma autonomia muito grande ao nosso superintendente, e essa cultura de delegar é que faz com que os resultados possam ser tão exitosos. Então, assim, para você que nos ouve, se quiser conhecer mais o Hospital Evangélico, acesse as nossas redes sociais ou faça-nos uma visita, que nós estamos lá. Hospital Evangélico, o completo. Parabéns. Muito obrigado, Denise. Eu que agradeço. Você que nos assistiu nesse podcast excelente, muito obrigado pela sua presença. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Hospital Evangélico, IFA Ocupacional, Assisi, Cofril, Grow Gestão de Negócio. Muito obrigado pela parceria de vocês e até o próximo programa. Deus abençoe vocês. Até logo. Tchau. Até a próxima. Obrigado, Denise. Obrigada Deus a você, abençoe. Alessandro. Fica com Deus. Obrigada. Até logo. Tchau. Até.